Salmo capítulo 7 encerra um ciclo que se iniciou no capítulo 3. Davi fugiu de Absalão e se manteve fugitivo por um tempo, e nesse tempo, os Salmos 3, 4, 5, 6 e 7 descrevem algumas lutas que ele travou internamente e externamente também. O capítulo 7, especificamente, vai falar de uma calúnia que ele sofreu, que veio da parte de um homem chamado Cush. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Salmo capítulo 7. Tudo que foi escrito, para o nosso proveito foi escrito, é o que diz Paulo. Todos os relatos bíblicos, as histórias bíblicas, os sentimentos de alguns filhos de Deus que estão descritos na Bíblia trazem para nós algum ensinamento. E essa história de Davi não é diferente. Nós vemos, obviamente, como Davi enfrentou e venceu e como ele se comportou, e nós tiramos muitas lições de como nós devemos nos comportar em situações parecidas, semelhantes, e sentimentos semelhantes que muitas vezes vêm ao nosso coração. A história que nós já estamos vindo falando, se você ainda não viu nenhum desses vídeos, nós estamos fazendo uma série sobre Salmos, então esteja vendo depois. Começa no capítulo 3 esse episódio, quando Davi foge do seu filho Absalão, que lhe aplicou um golpe. Então Davi deixou para trás trono e tudo que possuía e fugiu e passa a enfrentar diversas adversidades. Ele vê os inimigos crescendo, o número de inimigos crescendo, então cada vez mais ele se torna minoria. Ele perdeu tudo que ele havia conquistado, ele deixou para trás tudo que ele havia conquistado. Ele tem o drama de ver alguém do seu próprio sangue o trair. Ele tem o drama, a tristeza e a decepção de ver um povo que ele acolheu o trair. Ele tem muitas dificuldades emocionais, ele passa por desespero, por angústia, ele fala de gemido, choros por noites inteiras, ele fala sobre isso ao longo desses salmos que vai do 3 até o 6, e agora no capítulo 7 ele está sofrendo por conta de uma calúnia. A epígrafe, o subtítulo do Salmo capítulo 7, fala o seguinte: confissão de Davi, que ele cantou ao Senhor acerca de Cush, o benjamita. Cush, um benjamita, sobre quem pouco se sabe, está caluniando Davi. Não deixa claro o Salmo qual seria essa calúnia, mas nós sabemos que Cush não era o único benjamita que tinha algo contra Davi. Vocês vão se lembrar que Saul, o rei que antecedeu Davi, era da tribo de Benjamim. E quando Davi inicia a fuga dele, que Absalão aplica o golpe, Davi foge para não morrer com alguns homens e algumas pessoas da sua família, um outro benjamita o acusa de muitas coisas e atira pedras nele. Isso está escrito em 2 Samuel capítulo 16, eu vou até ler com você, 2 Samuel capítulo 16, versículos 5 até 8. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino, bandido, o Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado da família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado porque é um assassino. Davi pediu para que não fizesse nada contra este Simei, mas nós temos aqui uma pista do que Cush poderia estar falando e difamando Davi. Davi assume o lugar de Saul e nós sabemos a história, que foi Deus que assim o quis e Deus que assim o fez. Saul havia falhado, desobedecido ao Senhor, e o Senhor levanta Davi, um homem segundo o seu coração, para assumir o trono. No percurso entre a promessa que Deus disse que colocaria Davi no trono e até que essa promessa se cumprisse, Saul perseguiu muito a vida de Davi. E Davi, por vezes, teve a oportunidade de matar Saul, mas poupou a vida de Saul. Então, Davi não fez nada contra Saul. E, por certo, algumas pessoas deveriam dizer,
havia esse boato, pelo que a gente vê Simei falando, que Davi havia usurpado o trono de Saul, o que não é verdade. Davi chorou muito, planteou quando Saul veio a falecer. Não era esse o desejo de Davi, porque se fosse ele mesmo teria feito, porque ele teve a oportunidade de matar Saul por algumas vezes e não fez, nunca tentou. Pelo contrário, respeitava e honrava Saul como rei. Mas se era isso ou não, nós sabemos que existe uma calúnia. E essa calúnia está incomodando Davi. E nós sabemos que quando nós servimos ao Senhor, a igreja do Senhor, por muitas vezes ela é caluniada. Ela é acusada de coisas que muitas vezes ela não faz. Você, como cristão, muitas vezes pode enfrentar também essa situação. E com Davi nós vamos aprender o comportamento de um cristão face a uma injustiça, seja ela no âmbito de calúnia ou não. Não é fácil ser caluniado, não é fácil ser injustamente acusado de algo que você não fez. Mas Davi passa por esta situação, mais uma situação difícil, em uma fase muito difícil da sua vida. E mesmo assim, isso não altera quem Davi é. Ele continua sendo um adorador, alguém que está sempre aos pés do Senhor, alguém que conhece o Deus a quem serve. Olha o que a Bíblia vai dizer aí em Salmo capítulo 7, versículo 1. Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me e livra-me de todos os que me perseguem. Primeira coisa que nós precisamos entender é que Davi, e eu e você, como Davi, precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo, como diz em Salmo 91. Davi está dizendo, Senhor, eu me refugio em ti. Não era um lugar de visitação, não era um lugar que Davi ia de vez em quando. Agora apertou, agora está ruim, agora surgiu uma calúnia, eu vou me refugiar em Deus. Não, eu habito nesse refúgio, eu moro nesse refúgio, eu me escondo em Deus continuamente. Essa é a primeira lição que nós temos que aprender com esse homem e como vencer as acusações. Porque se eu estou nos braços do Pai, nele eu tenho consolo, conforto e segurança. E as setas que vêm de fora não me atingirão. Então o refúgio de Deus não é para uma hora difícil. O refúgio de Deus deve ser a minha habitação permanente. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus é o nosso refúgio. E estando refugiado nele, estando escondido nele, nós vamos apresentar a nossa causa. E ele há de nos ajudar a resolver esta causa nas nossas vidas. Nós vamos ver que Davi tem algumas preocupações. Uma das preocupações dele é a reputação dele. Olha o que a Bíblia diz no versículo 4. Se eu fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisotei, aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Davi ele está sendo desonrado, porque estão espalhando histórias sobre ele que ele não fez. Então, obviamente que a reputação dele está sendo manchada. E nós sabemos que o caráter ele é muito mais importante que a reputação. Não há dúvidas disso. Mas isso não quer dizer que a reputação de um cristão não é importante. Ela não é tão importante quanto o caráter, mas ela é muito importante. E nós devemos também lembrar que um bom caráter produz uma boa reputação. Agora, a boa reputação nem sempre vai produzir um bom caráter. Em época em que a rede social é muito mais vista do que, às vezes, a vida da pessoa no cotidiano, muitas pessoas têm apresentado uma reputação na rede social que não condiz com a realidade da vida dele. O cristão ele não pode ser essa pessoa que tem uma boa reputação na rede social ou uma boa reputação na igreja e dentro de casa as atitudes não condizem com aquilo que ele faz na igreja ou na rede social. Então, isso nós deixamos assim de uma forma muito clara. No entanto, a reputação ela é importante, desde que ela seja precedida por um bom caráter. E é isso que Davi está dizendo aqui, Senhor, se eu fiz algum mal a algum amigo, se eu devo realmente o que ele está me acusando, eu quero que a minha honra seja jogada no lixo. Agora, se eu não devo, eu quero e preciso que o Senhor defenda a minha honra. Ele está preocupado com a boa reputação. E por que eu deveria me preocupar com a minha reputação? Porque se eu prego o Evangelho, se eu prego um Jesus Cristo que salva, se eu prego um Jesus Cristo que ama, se eu prego um Jesus Cristo que tinha princípios e vivia de acordo com aqueles princípios, eu preciso também andar em acordo com esses princípios. A reputação ela precisa ser cuidada, ela precisa ser guardada, porque ela vai dar validade à palavra que sai das nossas bocas, porque aquilo que nós fazemos,
Aquilo que nós fazemos fala muito mais alto do que aquilo que nós acabamos proferindo com os nossos lábios. Então, a nossa mensagem pela prática, ela é muito mais eficaz do que qualquer palavra, do que qualquer discurso, por mais persuasivo que seja. E Davi sabia disso. Por isso ele está pedindo ao Senhor, né, que traga as claras de que ele não deve aquilo que estão o acusando. Sabendo disso, no versículo 8, olha o que ele diz. Senhor, o Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. O que Davi está dizendo aqui não é que ele não peca, porque ele, Davi, era um homem segundo o coração de Deus, não porque não errava, mas porque assumia seus erros. Né? Vocês vão se lembrar que esse mesmo Davi, além de ter adulterado, ele cometeu um assassinato e matou um homem. E Deus o repreendeu através de um profeta. E naquele momento ele se arrependeu, confessou os seus pecados, né, e mudou a rota da vida dele. Então, Davi era um homem que errava como qualquer homem. O que ele está dizendo e a oração dele é em relação a essa acusação específica. Ele não deve nada em relação ao que estão acusando. Essa acusação específica é uma calúnia. Então ele está dizendo, Senhor, nesse caso que estão me acusando, julga-me conforme a minha justiça. Eu não fiz isso, Senhor. Ele poderia estar bradando aos quatro cantos, mas ele está recorrendo à justiça de Deus. É o que nós devemos fazer. Ninguém gosta de ser caluniado, ninguém gosta de ser falsamente acusado. E nessa situação, muitas vezes, você é tentado a procurar justiça com as suas próprias mãos. Provar por A mais B que você está certo. Não faça nada antes de colocar na mão do Senhor. Minha é a justiça, diz o Senhor. Minha é a vingança, diz o Senhor. Aqui vai dizer o versículo 9 até o 11. Deus justo que sonda as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. O Davi está dizendo assim, Senhor, Tu és justo e és um justo e bom juiz. Então estou entregando a minha causa nas suas mãos. Deus tem a maneira correta de julgar. E essa maneira correta não é de acordo com quem fez o erro, se a pessoa que fez o erro é uma pessoa que a gente vai ou não com a cara. Não, é uma maneira pré-determinada. Nós vamos ver em Atos capítulo 17, versículo 31, que Deus tem um tempo para o seu juízo. A Bíblia diz assim, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Deus tem um tempo para executar o seu juízo. E ele executa esse juízo segundo a sua verdade, a verdade de Deus, não a minha verdade, segundo a verdade do Senhor. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 2. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo que julga. Ou seja, não é para você julgar ninguém, visto que você julga e pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Qual verdade? Não a minha, não a sua, a verdade do Senhor. O Senhor julga conforme a sua verdade. Então, a maneira que Deus vai julgar já está predeterminada. Ela não muda de acordo com a situação. A situação é que vai entrar dentro da verdade de Deus e dentro do tempo do Senhor. Então, você não tem que fazer nada. Você tem que confiar como Davi fez e dizer, Senhor, Tu és o juiz, Tu sabes que eu não devo isso, então julga essa causa conforme a sua justiça. Cada um vai receber conforme a sua prática, né? E nós sabemos disso, que existem consequências, né? A Bíblia deixa claro, não vos enganeis, aquilo que o homem plantar, isso o homem ele vai colher. Então olha o que ele segue dizendo no versículo 12, se o homem não se arrepende, né? Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, diante de um arrependimento, e esse homem que está falando isso, Davi, sabia o poder do arrependimento, porque ele se arrependeu e experimentou da misericórdia de Deus. Então, se o homem não se arrepende, né, versículo 12, Deus afia a sua espada, arma um arco e aponta contra esse homem. Prepara suas armas mortais e faz das suas setas flechas flamejantes. Quem gera a maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão. É um efeito progressivo, né, do pecado. A tentação, né, conforme diz Tiago, ela concebida, ela gera luz e dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez efetuado e consumado, gera morte. É
progressivo, começa com uma tentação, com um pensamento, que vira um sentimento, que vira uma atitude, e essa atitude vai trazer consequências, e consequências de morte, se não ocorrer o arrependimento, conforme o versículo 12. Quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre sua própria cabeça. Eu li Salmo 7, do versículos 12 até o 16. Então o que Davi está dizendo? Se o homem se arrepende, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Se o homem não se arrepende, mas segue em frente, a tentação concebe, ela gera luz ao pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. É um efeito progressivo do mal. Aquele que cava uma cova, uma hora vai cair nela. Então o juízo de Deus é certo. Você percebe que sempre que Davi começa com uma questão, ele começa a apresentar essa questão diante de Deus, dizendo aquilo que está no coração dele. À medida que a oração e o salmo vai se desenrolando, esse sentimento já vai gerando uma resposta. E Deus vai mostrando para ele o caminho, dizendo, olha, quem faz o mal, ele vai colher desse próprio mal. E nessa oração vai vindo o consolo de Deus, o conforto de Deus e a confiança deste que ora, que no caso aqui é Davi, mas hoje pode ser você passando por essa situação e você tentando até hoje, quem sabe, resolver com as suas próprias mãos, e isso gerando em você amargura, rancor. Orar, enquanto você ora, a resposta de Deus vai ser gerada no seu coração. Ele vai mostrar que ele cuida de cada situação, porque ele é justo, um bom e justo juiz que está cuidando de tudo. E o que acontece? Diante dessas respostas e diante desse entendimento, você vai continuar fazendo aquilo que você nasceu para fazer. E Davi é um exemplo disso. Ele termina este salmo louvando ao Senhor, mesmo estando em meio à calúnia e depois de ter passado por todos aqueles flagelos. Ele continua glorificando a Deus porque ele tem uma convicção adquirida através da oração, através do coração derramado no altar de Deus, de que Deus nunca deixou de cuidar da sua causa. E então ele encerra o salmo no versículo 17. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Eu agradeço ao Senhor por sua justiça. Deus já julgou o que está caluniando ele? A calúnia já acabou? Não, mas a convicção da resposta já existe dentro do coração dele. Então eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor já pegou a minha causa, ela já está nas suas mãos. O Senhor já está julgando a minha causa, então darei graças, eu farei aquilo que eu nasci para fazer, louvarei o teu nome, porque a tua paz entrou no meu coração. Não permita que uma calúnia, que uma injustiça arranque você da presença de Deus. Que nada te arranque da presença de Deus. Fica na presença dele, porque ele julgará com justiça a sua causa. Então, se você está passando por algo semelhante, parecido, faça aquilo que Davi fez. Não desgrude da presença do Senhor. E a paz que excede todo entendimento vai habitar o seu coração, não quando passar essa situação, mas enquanto nessa situação você estiver, porque você sabe que, embora essa situação ainda exista, ela já está na mão de Deus e vai trazer algo extraordinário para a sua vida ao término dela. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo e que esse Salmo capítulo 7 continue falando ao seu coração.